Oi gente, meu nome é Jéssica, pra quem não me conhece e tá chegando nesse vídeo agora, atualmente eu faço Engenharia de Computação na Unicamp e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o vestibular, a minha trajetória, como que eu escolhi o curso que eu ia fazer, como que foi meu desempenho nos vestibulares, enfim, compartilhar algumas angústias que eu tive muito e eu acho que pode ser o caso de alguém que está vendo esse vídeo, porque foi um tempo muito sofrido pra mim, eu era muito ansiosa, eu lembro que no ensino médio eu chorava quase todo dia. Então eu vou falar um pouco sobre essa época e vocês vão ver que foi muita indecisão, eu entrei numa faculdade, desisti, fui pra outra e eu me achava muito doida por fazer isso e quando eu entrei na faculdade eu vi que era o caso de muita gente também. Eu acredito que eu atraí muita gente que quer fazer alguma faculdade e, portanto, deve estar estudando para algum vestibular ou que pelo menos já é da área de computação por causa dos vídeos que eu faço aqui, né? Mostrando um pouco da vida na universidade com vlogs, falando um pouco sobre as matérias, enfim. Se for seu caso, deixa nos comentários, eu vou adorar saber das pessoas que estão me assistindo se quer fazer vestibular, se é na área de TI, se não é, ou se já tá na área. Enfim, eu vou gostar de saber até pra entender em que momento da vida, assim, as pessoas que estão me assistindo estão. Sem mais delongas, vou começar a falar um pouco da minha história desde o ensino médio. Eu também vou dar dicas mais específicas pro vestibular, de coisas que eu fazia pra tentar ganhar mais questões na hora da prova e render mais, assim, nos meus estudos focados pro vestibular. Eu nunca fui uma pessoa que, quando era criança, tinha o sonho de ser alguma coisa. Eu nunca quis ser nada. Tem criança que tá na fase de ser astronauta, na fase de ser médico, não sei o quê. Eu nunca tive isso, eu nunca quis ser nada e eu gostava de todas as matérias do ensino médio. Eu gostava de tudo, geografia, história, matemática, física, e eu tava completamente perdida em relação ao que eu queria fazer. Isso me afligia muito, as pessoas colocavam muita pressão, né? Eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu tava no 9º ano, né? Nem tinha entrado no ensino médio ainda, e tinha gente me perguntando, você já escolheu o que você quer fazer? Você já tá pensando nisso? Você tem que começar a pensar nisso, não sei o quê. E isso sempre foi um problema, assim, pra mim. Quando eu cheguei no meu 3º ano, eu senti que eu tinha que escolher uma coisa só pra poder falar que era aquilo que eu queria. E foi direito, porque eu gostava de ler muito e eu gostava de conversar, debater, eu era muito comunicativa e naquela época eu tinha um espírito, assim, de querer mudar o mundo, ajudar as pessoas, então eu queria, sei lá, ser delegada e ir atrás de bandidos, essa coisa meio fantasiosa que eu tinha na minha cabeça, mas eu nunca quis fazer direito, era só pra eu ter algo pra falar pras pessoas mesmo. E aí quando eu fiz o Enem, eu passei, fui fazer direito na FMG, eu fiz pelo SISU e eu já fui não querendo ir, mas como eu não tinha opção e eu gostava de tudo, eu falei, tanto faz o que eu escolher, o importante é eu me dedicar. Só que eu cheguei na faculdade e eu não gostava de nada. Eu não conseguia me imaginar trabalhando na área. Isso é uma coisa muito importante para se pensar. Não é só gostar da matéria. Você tem que pensar que você vai trabalhar com aquilo. Então, é mais pensar se você gosta do modo de trabalho do que do conteúdo em si do que você está estudando. Porque muita coisa que você aprende na faculdade, você nem acaba usando depois. Aquilo é útil para fazer você pensar melhor, para você entender melhor o mundo, aprender a estudar, se desafiar, entender coisas novas, tudo bem. Mas aplicação prática mesmo no dia a dia de trabalho, muita coisa a gente não acaba usando mesmo. E foi muito difícil para eu admitir isso, falar para minha família que eu não queria, porque eu sempre tive apoio dos meus pais. Então eu sou do interior de São Paulo, então eles financiaram os meus estudos, a minha mudança para Belo Horizonte, para eu ficar um semestre lá e depois largar tudo, né? Eu senti que eu meio que desperdicei os recursos, assim, foi um momento muito difícil. E isso foi em 2018. Em 2017 eu me formei no ensino médio, em 2018 eu comecei esse curso de direito e larguei. E aí eu já tava pensando no que eu queria fazer. E eu vi que tecnologia era uma coisa que tava permeada em todo lugar. E eu sou uma pessoa muito curiosa, então coisas como que a internet funciona? Como você que tá me assistindo consegue ouvir a minha voz? Como que a voz é transmitida por meio de ondas e chega no seu celular? Como que um videogame funciona? Eu achava muito louco você poder pegar um controle de um videogame, mexer nele e a televisão entender e o bonequinho que tá lá se mexer ao mesmo tempo, sabe? Essas coisas assim me fascinavam muito e essa tecnologia tava em todo lugar. Tá num avião, tá até num navio, nem que seja em forma de sistema embarcado. Então eu achava que se eu entendesse um pouco disso, eu ia, entender o mundo. E ficou isso na minha cabeça. Tecnologia, além de que todo mundo falava que era uma área promissora, porque, né, tecnologia tá em todo lugar, aplicativos, inteligência artificial e não sei o quê. E aí eu me inscrevi em 2018 pro vestibular da Unicamp para poder entrar em 2019 em Engenharia de Computação. Eu lembro que a inscrição para outros vestibulares já tinham fechado, então no ano de 2019 eu
só consegui fazer a inscrição para a Unicamp. E eu não passei. Eu desisti de Direito por volta de outubro de 2019. Em novembro já teve vestibular da Unicamp e eu não passei. Eu chorei uma noite inteirinha por causa disso. Foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Não tinha saído a resposta, mas eu vi o gabarito não oficial que esses cursinhos fazem e postam, e eu já sabia que eu não tinha passado. Eu tinha acertado 55 questões e a nota de corte para engenharia de computação na época era 68, mais ou menos isso. E na época eram 90 questões, tá? Não sei como é que tá hoje, eu sei que a Unicamp mudou, antes era 45, aí depois foi para 90, aí depois baixou, mas na época que eu fiz eram 90 questões na primeira fase e ainda tinha a segunda fase com as questões discursivas. Ainda bem que eu tive o apoio da minha família, isso foi muito importante para mim. Como eu não passei, eu fiquei 2019 inteiro no cursinho. E isso só aumentou ainda mais minhas dúvidas, porque eu tinha um ano a mais para pensar se era engenharia de computação mesmo, se era nessa área. E aí foi nesse momento que aconteceu um fenômeno comigo que eu chamo de monstrinho da medicina, que o monstrinho da medicina me pegou. Eu não sei se isso é comum de acontecer com outras pessoas, mas isso eu sentia muito. Como medicina é um curso muito popular, muito famoso, né, por ter as notas de corte alta, muita gente ao meu redor queria fazer medicina. O cursinho onde eu tava era só gente que queria fazer medicina. A minha melhor amiga queria fazer medicina, a minha melhor amiga faz medicina hoje, a minha outra melhor amiga ainda tá no cursinho pra conseguir passar, o meu namorado faz medicina, eu tenho 2 primos que fizeram medicina, então eu achava que eu tinha que fazer medicina, mas eu não gostava, eu não queria. E aí eu não sabia se eu não queria fazer medicina porque eu não queria mesmo, ou se é porque eu tinha medo da concorrência, por achar que eu não ia conseguir passar, porque era mais concorrido, ou quando eu sentia que eu queria fazer medicina, não sei se era porque eu queria, ou era só pra falar que eu tava tentando fazer medicina, e isso me perseguiu, ficou um ano no cursinho me perseguindo. Então assim, foi um momento que eu tive que parar, pensar, ter uma reflexão, pensar na minha vida mesmo, e eu vi que eu não gostava de trabalhar. Lembra do que eu falei de pensar em como você quer trabalhar? E eu não gosto muito de pessoas, no sentido de lidar fisicamente com elas, enfim, e eu percebi que eu gostava muito de lógica, matemática, e essa curiosidade de entender mesmo como as coisas do mundo funcionam, era uma coisa que me chamava muita atenção. E uma coisa que ficava na minha cabeça era que engenharia da computação era uma área muito genérica, porque podia se aplicar a tudo. Como eu falei, tudo tem um sistema de computação. Mesmo um avião vai ter que ter um sistema de computação ali para gerenciar as coisas que estão acontecendo. Então eu acreditava que isso não ia me limitar a uma área, mas eu ia entender sistemas eletrônicos e programação no geral, para diversas aplicações, então isso seria muito versátil. E realmente eu estava um pouco certa pensando nesse sentido. E foi um momento importante para mim também de ganhar autoestima intelectual, me sentir que eu sou capaz de fazer as coisas, porque eu sempre me cobrei muito, me senti muito insegura, eu achava que eu não ia passar em nada, então eu tinha muita ansiedade, eu chorava muito, a ideia de não ter certeza do que eu quero, porque eu achava que precisava existir uma certeza. E a conclusão que eu cheguei agora é que não existe isso. Você pode se dar bem de diversas outras maneiras. Nos meus multiversos, da Jéssica que foi fazer medicina, da Jéssica que ficou na faculdade de Direito, da Jéssica que tá na computação, da Jéssica que escolheu largar a computação e virar maratonista, corredor, atleta, sei lá, nos 300 multiversos que deve ter de mim, em todos eles eu posso ter dado certo de maneiras diferentes e gostar das coisas que eu faço. Não significa que é porque eu escolho uma coisa que eu só gosto daquilo, que a minha vida é aquilo. Olhando pra trás, eu acho que essa é a lição mais importante que eu tirei. Não é como se você só é feito pra fazer uma coisa e ser feliz e se dar bem com uma carreira só. E aí, se você não escolher essa e ir pra outra, você tá ferrada. Não. Se eu tivesse escolhido essa, eu também ia gostar de me dar bem. Se eu tivesse escolhido essa, também ia gostar de me dar bem. A questão é que você só tem que fazer uma decisão agora, entendeu? Não significa que se você escolhesse outra coisa, você também não seria feliz. Tem mais de um jeito de fazer as coisas darem certo. E quando eu digo dar certo, é muito relativo, tá? Não necessariamente tem a ver com dinheiro, tem a ver com os valores que são importantes pra você e das coisas que você quer construir pra você. Escolher a faculdade não é o final, é apenas o começo, depois você tem que escolher a carreira, mas antes você tem que escolher a área que você tem que seguir, as escolhas não param. Então é importante ter consciência disso, assim, não existe a decisão certa. Agora falando sobre prova mesmo, dicas, falar um pouco do meu desempenho. Eu tive uma base muito boa na escola que eu estudei. Porém, a escola que eu estudei não me preparou pro vestibular. Ela era uma escola que era uma escola mesmo. É que hoje as escolas viraram verdadeiras mercadorias de cursinho. Você tem um sistema de ensino, sei lá, ângulo, poliedro, objetivo, e aí tem simulado toda semana, é quase uma linha de produção do estudante. A escola que eu estudava não tinha esse sistema unificado, não era focada no vestibular, era uma modalidade mais antiga. Então isso me deu uma base muito boa, mas não me preparou para fazer prova. Eu sentia que eu era muito estudiosa, que eu era uma aluna muito boa, mas chegava na prova e não conseguia fazer. Ou porque eu chorava sempre antes de fazer todas as provas, porque eu ficava muito nervosa. Tinha muita coisa para controlar, tinha o emocional, tinha o tempo, tinha que fazer as questões
questões rápidas. Às vezes não basta saber o conteúdo, você tem que saber o macete para poder fazer a questão no tempo certo para poder passar. Essas manhas eu não tinha muito. E nesse 1 ano de cursinho que eu fiz em 2019, que foi antes de eu passar na Unicamp, foi quando eu comecei a focar nisso e eu entendi que saber a matéria é diferente de saber fazer prova. E o vestibular cobra que você saiba fazer prova. Então eu virei uma máquina de fazer prova. Então a minha dica pro vestibular é: existem 2 pilares. O primeiro é a matéria e o segundo é fazer a prova. E claro que não vai esperar você saber a matéria para daí você começar a treinar provas. Você tem que fazer os 2 juntos. E uma coisa assim muito importante que eu comecei a fazer é fazer muita questão. Eu fazia questão todo dia. Às vezes eu nem assistia a aula, eu ia direto pra questão, porque se era um assunto batido que eu já sabia que eu conhecia muito, eu ia direto pra questão. Eu comecei a deixar tudo mecânico. Eu marcava o tempo que eu fazia a questão, eu fazia tudo de caneta, eu tentava simular o máximo possível do vestibular. Porque quando você faz de lápis, numa folha de rascunho com espaço, você apaga, você acostuma o seu cérebro a ter uma organização. Só que quando você chega na prova, pelo menos essa era a impressão que eu tinha, era tudo caótico. Pega a caneta, faz, não dá, arrisca, acabou o espaço pra fazer a conta, aí você faz a conta em cima do enunciado, tudo apertado. Tipo assim, toda oportunidade que eu tinha de fazer questão, eu tentava fazer no formato vestibular. Não adianta você só ir aprendendo um conteúdo e ao mesmo tempo em que você não pareia ele com a situação que você vai encontrar aquele conteúdo no vestibular que você vai fazer. E uma coisa importante nisso também é meio que definir uma prova-alvo pra você não ficar dando tiro pra todos os lados e não acertar em lugar nenhum. Ah, eu quero muito Unicamp, quero muito o Enem, porque daí eu posso ir pelo SISU e tentar várias faculdades, ou eu quero uma faculdade particular específica, tipo tem a PUC, tem a Facamp aqui em Campinas, que é perto da Unicamp, eu sei que tem a FGV, tem um monte de faculdade boa aí também. Elas têm estilos muito diferentes. Às vezes é bom você dar uma focada em um vestibular, pelo menos para essa parte de mecanizar a resolução das questões. Então eu fazia muita prova da Unicamp. Desde 2008 eu fazia a prova da Unicamp, tentava entender o máximo da prova, entender detalhe, entender como funcionava. Então era muita questão, muito simulado. Outra coisa também que eu percebi que eu me enganava muito e que eu mudei completamente é parar de me enganar que eu tô estudando. Então, por exemplo, às vezes é um assunto que eu já sei e eu estudava ele, anotava, só para eu sentir que eu tô estudando, mas na verdade eu não tô adquirindo nada de novo, eu tô chovendo no molhado, eu tô anotando uma coisa que eu já sei, não faz sentido? Porque você anota pra revisar depois, pra reter conhecimento. Tinha coisa que eu tava cansada de saber, eu sabia de cor e eu não precisava anotar. Então aquilo só ficava poluindo mais o meu caderno e na hora que eu precisava revisar e relembrar realmente as coisas que eu não sabia, eu ficava perdida num monte de coisa que eu já sabia. Sem contar que eu postergava estudar as coisas que eu realmente precisava, aí eu me enganava estudando coisas que eu já gostava, aí parecia que eu tava estudando porque eu ocupei o tempo estudando, mas não estudei nada. E aí isso entra uma coisa importante, revisão. Revisão é muito importante. Se você revisar, não adiantou nada o que você aprendeu, o que você estudou ali, porque você vai esquecer tudo. Uma coisa que eu fazia era quando eu tava estudando uma matéria por questões, né? Eu anotava, circulava ou anotava em algum lugar questões que faziam um bom resumo da matéria, porque tem questão que elas pegam tudo que você tem que saber, faz um resumo legal, e aí eu meio que anotava essas questões porque eu sabia que eram elas que eu teria que refazer. E uma coisa muito importante e muito essencial que eu comecei a fazer foi fazer as revisões e as questões sem olhar, porque senão não adianta nada, você acaba se enganando de novo. O nosso cérebro, ele esquece das coisas. Porque imagina se a gente tivesse que lembrar de tudo que a gente já fez na nossa vida. Então, pro nosso cérebro lembrar das coisas, a gente tem que mostrar pra ele que aquela informação é relevante, é importante. E a gente faz isso fazendo um esforço pra recuperar da nossa memória aquela informação. Porque daí, nossa, poxa, a pessoa tá se esforçando pra lembrar disso, então talvez seja uma coisa importante. E quando você faz questão com colinha de fórmula, post-itzinho, deixa o post-itzinho ali com a fórmula e tudo mais, como você sabe fazer, entendeu o conceito, você olha ali rapidinho, você nem percebe que você tá olhando, você automatiza aquilo e na sua cabeça você sabe fazer. E aquilo é trivial. Só que chega na prova, você não consegue lembrar rápido, você esquece aquelas fórmulas, tipo, quando você não tem aquilo, você percebe o quão aquilo não era trivial. É que você não percebeu a importância daquilo porque aquilo não estava faltando para você no momento que você estava estudando. E aí chega na hora, você tem pressão, aí você tem que lembrar e você automatizou aquele conforto de olhar para o lado e ter o post-it com as fórmulas ou de olhar para o lado e ter uma folha com as fórmulas. Voltando para minha história, eu fiquei 2019 fazendo cursinho, fiz o vestibular no final do ano, passei para engenharia de computação na Unicamp e dessa vez eu mandei muito bem, eu praticamente gabaritei a prova na primeira fase e na segunda fase. Eu devo ter ficado em quinto, sétimo lugar, eu não lembro direito agora. Na
Na minha época, a primeira fase da Unicamp eram 90 questões, eu acertei 84 dessas 90. E na USP também eram 90 questões, eu acertei 78, 79 mais ou menos. E na segunda fase da Unicamp eu fui muito bem, gabaritei matemática, física. Eu só errei uma questão de química, tirei nota máxima na redação também. E errei questões relacionadas a livro, né, português. Na USP, olha só como é importante ter esse negócio de prova-foco. Não era tão a minha prova-foco, então eu não conhecia os livros tão bem. E eu não passei na segunda fase. E isso é muito engraçado de ver, né? Tipo, se eu tinha um conhecimento suficiente para passar na Unicamp, poxa, eu poderia ter passado na USP. Não é tão diferente o conhecimento, mas simplesmente não era uma prova que eu estava adaptada a fazer. A redação é num estilo bem diferente, os livros eram bem diferentes. Na USP eu passei para minha segunda opção, que eu coloquei que era engenharia elétrica, mas eu não quis fazer engenharia elétrica. E eu citei muito Unicamp e USP, porque como eu sou do interior de São Paulo, as estaduais de São Paulo é uma coisa que acaba chamando muita atenção e é o foco de muitos cursinhos. Então USP, Unesp, Unicamp, Unifesp, porque é tudo aqui de São Paulo. E aqui vale uma intervenção muito importante. Eu não tô falando isso, pra me achar, é só pra mostrar mesmo que fazer vestibular é diferente de saber o conteúdo e você pode ficar muito bom e específico em acertar muitas questões em uma prova e ao mesmo tempo não passar na outra. E também para falar com propriedade que ir bem no vestibular não significa absolutamente nada. Se eu tivesse ido ruim, você poderia me falar assim: você só tá falando isso porque você foi ruim. Mas eu fui bem, então eu posso falar que não significa nada, nada, nada. Quando você entra na faculdade, o mundo é completamente diferente, o volume de matéria é diferente, as demandas são diferentes, o jeito de estudar é outro. Você fica de exame com uma pessoa que passou na lista de espera, na 8ª lista de espera. Ninguém olha mais a sua nota no vestibular, ninguém quer saber da sua nota. Não faz a menor diferença. Você vai sentar na mesma cadeira com a pessoa que passou em último lugar e na hora de conseguir emprego também não vai fazer diferença nenhuma. Aí, nossa, aí realmente não faz a menor diferença. A única coisa que aquele 1 ano de cursinho me fez evoluir foi pra realmente ir bem na prova e garantir que eu conseguiria aquela vaga. Mas de resto, não me ajudou em nada na graduação. Faltou falar por que eu escolhi a Unicamp, né? Por que foi a minha prova foco. Assim, eu poderia ter escolhido diversas outras universidades. Aí é uma eterna balança de você ir tentando alocar as coisas mais importantes, tentando equilibrar tudo, porque tem assim, eu quero ficar perto da minha família, mas perto da minha família tem um curso próximo ao curso que eu quero fazer, não tem um curso que eu quero. Mais longe da minha família tem exatamente o curso que eu quero, mas aí o custo de vida é mais caro. Mas aí se eu ficar em tal lugar eu economizo, mas aí não é a faculdade que eu quero. Então assim, é muito complicado. Eu poderia, por exemplo, ter ficado no FMG e ter feito ciência da computação, que tem um curso muito bom. E, inclusive, tem meu namorado, que mora em Belo Horizonte, né? Teve uma pessoa aí que uma vez me perguntou nos comentários, como é ficar longe da família e tudo mais? É difícil, porque eu fico longe da minha família e do meu namorado. Então, assim, eu tinha que escolher, vou ficar na mesma cidade que o meu namorado, entendeu? Aí você tem que ir pesando as coisas, é muito difícil, é muito pessoal, depende do que é importante pra você, depende do momento que você tá. E eu escolhi a Unicamp porque motivos, é perto da minha casa, né, da minha família Campinas, porque eu tô no interior de São Paulo. A cidade de São Paulo mesmo eu não gostava, eu não queria que fosse uma capital de São Paulo. E eu tenho um menino que fez ensino médio comigo e ele entrou pra engenharia de computação antes de mim. Ele fez a maior propaganda da Unicamp. Ele falou, olha, a Unicamp pra computação é muito boa, a engenharia de computação é muito legal. Fui pesquisar, vi que tinha os professores bons. Bom, pessoal, acho que é isso. O que eu queria mesmo era contar um pouquinho mais da minha história, de como eu cheguei ao vestibular, né, porque eu tô mostrando toda a minha vida aqui na universidade, mas eu não comecei o canal antes, então eu não posso mostrar como foi minha época de vestibular, mas eu posso falar sobre ela e compartilhar algumas dicas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é uma das pessoas que tá fazendo o vestibular, eu te desejo uma boa prova. Eu espero que dê tudo certo, que todos os seus sonhos se realizem de verdade, porque realmente estar na faculdade é muito legal, uma experiência maravilhosa que eu queria que todo mundo pudesse ter. Eu queria que a universidade realmente fosse pública e, tipo, o Brasil inteiro, todos os jovens pudessem entrar, porque é realmente uma oportunidade que vai te ajudar muito a transformar a sua vida, não só profissional, mas pelas experiências que você tem. Enfim, então boa sorte pra você no vestibular, fique calmo, vai dar tudo certo. E se você tem interesse em saber mais da universidade, sobre o curso de computação, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Eu tô tentando postar com mais frequência, eu tenho vídeo explicando um pouco sobre a graduação, tô postando vlogs, vou postar uns vídeos mais conteudistas também, explicando um pouco mais das matérias que a gente tem na faculdade de computação. É isso, até a próxima!